Oi pessoal, tudo bem? Sexto ano, hoje a gente começa mais uma videoaula de arte. Lembrando então que nas aulas anteriores nós estávamos conhecendo um pouquinho mais a respeito da cultura da Grécia Antiga, sobre os padrões estéticos de beleza, né? Nós conhecemos um artista chamado Fernando Botelho, que cria uma poética pessoal, cria um estilo pessoal para representar as figuras humanas nas suas obras, né? E aí a gente trouxe alguns questionamentos a respeito dos padrões de beleza, né? Até que ponto esses padrões eles devem ser seguidos e de onde essas ordens, né? Essas regras, elas vêm. Então a gente discutiu um pouquinho sobre isso, conhecemos uma artista contemporânea, atual, que trabalha com essas questões nos seus grafites, nos seus lambe-lambes. E aí, por fim, conhecemos essa técnica do lambe-lambe, que é muito legal, e é uma técnica super acessível e fácil de ser produzida, né? E aí eu pedi para que vocês, né, trouxessem algumas questões e a gente transformasse essas questões em produções artísticas, né? Então, vocês iriam escolher em qual dessas linguagens que vocês mais acham interessante e iam produzir um trabalho para mim relacionado à conversa que tivemos lá na nossa live, certo? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Grécia. Só que agora, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho mais da cultura, né? O que acontecia lá na Grécia Antiga, de que maneira os conhecimentos deles, que não se limitavam apenas ao ideal grego de beleza, estético, eles influenciam até hoje artistas. E aí lá na página 14 da nossa apostila, vocês têm algumas imagens. E essas imagens, elas são representações artísticas de heróis gregos. E para a gente começar a falar sobre os heróis gregos, a gente precisa começar a falar sobre aonde nasce esse conceito de herói. E ele nasce lá na Grécia Antiga. E do que se trata esse conceito? Hoje nós conhecemos como herói os heróis da Marvel aí, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Homem de Ferro, enfim, os outros heróis, Superman, enfim. Todos esses super-heróis que nós vemos aí nos filmes, nos desenhos, eles nasceram de uma referência que vem lá da Grécia Antiga, certo? De um conceito que vem lá da Grécia Antiga, que é esse conceito de herói. A palavra herói, ela tem origem grega e ela significa chefe, nobre, um semideus. Então, vale lembrar que nessa época, o homem era o centro do universo. Então, todas as atenções na Grécia Antiga, elas eram voltadas para os feitos dos homens. Por isso que nós víamos aquelas esculturas que demonstram heróis, caçando, em cenas heróicas, históricas, derrotando animais, dragões, enfim. Existe um grande repertório da mitologia grega. E essa mitologia grega, ela consiste em histórias que são criadas através desses seres mitológicos, né? Que são seres que, na verdade, nós não conhecemos de maneira material, mas sim em forma de histórias. E muitas dessas histórias da mitologia, elas estavam representadas nessas peças, nesses trabalhos artísticos feitos lá na Grécia Antiga. Então a gente observa lá na página 1 uma ânfora onde a gente tem um herói grego chamado Teseu que mata um minotauro. Então a gente vê ali ele matando um minotauro. O minotauro é esse ser mitológico que a gente fala, que é metade touro, metade homem. Então existiam muitas referências desses híbridos entre homem e animal na mitologia grega.
E aí, se a gente for analisar e a gente for dar uma olhada na história lá do Egito Antigo, a gente também vai ver muitas referências de híbridos entre homens e animais. Então, é algo que é recorrente na história há muitos e muitos séculos. E aí, então, a mitologia grega, ela se apropria dessa linguagem e ela cria muitos seres mitológicos. Lá na segunda imagem, a gente tá vendo, para quem não tem a apostila, a imagem de um labirinto. O labirinto, ele mostra lá dentro o Teseu lutando com esse minotauro. E aí, essa história, ela conta a história de um guerreiro, né, desse Teseu, que ele vai lá derrotar esse minotauro e ele tá dentro desse labirinto, no castelo. E ele recebe da Ariadne, que é a filha do rei, um novelo de lã. E aí, através desse novelo de lã, ele consegue retornar desse labirinto depois que ele derrota o minotauro. Então, é uma história da mitologia também muito bacana, muito interessante. E aí, lá na página 15, a gente percebe na obra feita pelo artista Richard Westall, ele representa de maneira artística lá o Teseu entrando. Vejam, observem no corpo dele como carrega todo aquele ideal de beleza, com os músculos bem definidos. Ele tá entrando lá e recebendo esse novelo de lã, então, da Ariadne, que é a filha do rei. E aí ele amarra esse novelo na porta e ele segue todo o caminho dele levando essa linha, o que faz com que ele consiga encontrar novamente a entrada. E por trás dessas histórias da mitologia grega existem muitos ensinamentos, né? É muito místico, é muito misterioso, tem muito ensinamento por trás de todas essas histórias. E existem muitos personagens, muitos heróis gregos, né? Então, o ideal do herói, ele acontece assim, a partir de uma pessoa que ela pode, de alguma forma, ou desde que ela nasce, ela carrega essa, como que eu posso dizer assim, habilidade de ser um herói, seja ela de maneira espiritual, né? Então, o herói grego, ele pode ser de proeza espiritual ou de proeza física. A proeza física, ela provém de uma pessoa com uma saúde bastante ideal, um corpo ideal, em que ela possa combater o mal através da sua própria força. E a proeza espiritual provém daqueles semideuses, daqueles homens que têm uma ligação com algo espiritual, com algo que vai além daquilo que a gente consegue enxergar, além daquilo que é palpável, algo que transcende essa nossa dimensão. E aí, os heróis, eles vêm desse conceito, então, né? E aí, se vocês forem fazer uma analogia, forem comparar aos heróis que nós temos nas nossas televisões, aí, nos desenhos, nos filmes, a gente vai perceber que eles têm realmente essa questão. Então, a proeza física, ela tem a ver com um herói que pratica um ato de coragem durante uma batalha, salva uma vida. E a proeza espiritual é sobre aquele herói que aprende a lidar com um nível superior, espiritual, que tem uma comunicação privilegiada e ele traz isso para as pessoas. Então, é um herói que é como se ele se comunicasse lá com seres superiores, enfim. E aí, toda a história de um herói, ela tem um enredo, tem uma história no meio, tem algo que é tirado de alguém e que esse herói vai ajudar a recuperar, seja ele material, seja ele espiritual, enfim. E aí, o herói, ele sempre abandona uma determinada condição que ele vive e ele encontra uma nova forma de viver. Então, de repente, ele é lá como nosso amigo Homem-Aranha, um menino comum, mas de repente ele percebe que ele tem uma habilidade, e aí ele começa a usar aquilo pro bem, né? Então, ele torna a ter uma nova condição de viver, um novo propósito. E aí os heróis, eles estão caminhando no meio dessas histórias, desses enredos. E existem muitos heróis na mitologia grega.
E eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada, então, se aprofundassem um pouco melhor a respeito desses heróis da mitologia grega, que vocês pesquisassem a respeito deles e anotassem características deles. Existem diversos nomes aí, Atenas, vários que vocês já conhecem aí, o próprio Teseus, Dionísio, enfim, muitos outros. E aí vocês vão pesquisar, vocês vão fazer anotações a respeito desses heróis da mitologia grega, porque lá na nossa live a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Então, cada um de vocês vai escolher um deles para ser, e a gente vai fazer uma leitura narrativa bem legal, dramática, bem interessante, pra gente conhecer um pouquinho sobre os heróis da mitologia grega. Então, anotem aí as características deles, onde eles vivem, da onde eles vêm, quem são os pais deles, qual que seria o poder que eles têm. Anotem aí, escolham um, e aí a gente vai fazer uma brincadeira bem legal e estudar de uma maneira bem dinâmica e criativa lá na nossa live. Então, a atividade de hoje é para que vocês pesquisem os heróis da mitologia grega e anotem o nome de um, aprofundem a pesquisa de vocês em um deles e tragam esse nome e essas características anotados lá na nossa live. Beleza, pessoal? Então é isso. Na aula que vem a gente dá continuidade então a esse assunto e eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver a apostila, faz a leitura da página 14, da página 15 lá. E também a leitura da página 16, que é muito interessante, onde a gente vai começar a falar sobre o assunto da próxima aula, que é o surgimento do teatro, que tem tudo a ver aí com esses heróis da mitologia grega. Então, um super beijo, eu espero que vocês tenham gostado.